Oba! Chegou a minha hora, chegou a vez de Mar Sem Fim revisitando a costa brasileira, desta vez com foco nas unidades de conservação federais, as poucas unidades de conservação federais da zona costeira. Hoje nós vamos apresentar a EZEC Tupiniquins, um conjunto de 4 ilhas, sendo que 2 são aqui próximas de Itanhaém, a Ilha da Queimada Pequena e Peruíbe, e 2 outras longe, estão na região de Cananéia. É estranho, mas foi assim que essa unidade de conservação foi criada. Vamos lá? Vamos conhecer EZEC de Tupiniquins. Bem-vindo a bordo. O que você está vendo aí é a Ilha da Queimada Pequena, que fica a 17 quilômetros de Itanhaém, nessa direção. A ilha faz parte da EZEC de Tupiniquins. Daqui a pouco nós vamos conversar com a chefe dessa unidade de conservação federal, e ela vai explicar o que essa ilha tem de bacana para se tornar parte de uma unidade de conservação federal da zona costeira, uma das poucas que a gente tem. Eu repito, nunca percam essa oportunidade. Nós temos só 1,5% do mar e da zona costeira protegida, quando a própria meta do governo seria 10%, além de acordos internacionais que o Brasil assinou, como as metas de Aichi, que propõem que todos os países membros reservem até 10% da sua água costeira e da sua zona costeira como parques ou unidades de conservação, para garantir assim a biodiversidade marinha, que está seriamente ameaçada. São muitas as ameaças. Mais de 50% da população mundial mora na zona costeira. Existe um processo constante de especulação imobiliária na zona costeira mundo afora. Esgoto não tratado, de acordo com as fontes que eu tenho, esse é o maior problema de poluição dos oceanos. Lembrando que no Brasil só 20% de todo o esgoto produzido recebe algum tipo de tratamento. Fora pesca, fora poluição por derrame de óleo, enfim. Os mares estão sofrendo uma forte pressão, por isso a comunidade mundial anda muito preocupada com a questão costeira mundo afora. E é exatamente esse motivo que fez a gente fazer essa série, para mostrar as poucas unidades de conservação que a gente tem, para que você conheça, porque só conhecendo a gente preserva. Tá certo? A Queimada Pequena é a maior ilha da Estação Ecológica dos Tupiniquins, que compreende 4 ilhas, né? A Ilha de Queimada Pequena, Ilha de Peruíbe, Ilha do Cambriú e Ilha do Castilho, que essas 2 últimas ficam no município de Cananéia. Queimada Pequena, ela compreende também uma porção de Mata Atlântica, né? Inclusive ela está dentro da reserva da biosfera também, né? E além disso, toda a parte aquática dela, porque a Estação Ecológica dos Tupiniquins, além de proteger a parte terrestre das 4 ilhas, ela protege também 1 quilômetro em torno de cada ilha, 1 quilômetro de mar. Então, ela compreende aí um berçário de animais marinhos, né? Todas as ilhas, elas servem para a reprodução de animais marinhos. E isso é importante para o estoque pesqueiro no futuro. E além da vida marinha, tem também uma avifauna sempre grande, né? Sempre variada nas ilhas próximas da costa. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Sim, nós temos a gaivota, o atobá, o alcatraz, e temos também o 30 réis, é uma ave migratória, mas ela pousa, né? Ela usa a ilha, todas essas ilhas aqui do litoral sul de São Paulo, como espaço para repouso, né?
Uma das coisas que eu mais curto são os sons que eu escuto quando eu estou gravando esses programas. São sempre sons diferentes, incomuns e que a gente jamais ouve em São Paulo. Por isso nós demos uma paradinha aqui, desligamos o motor, para você ouvir também um pouquinho a algaravia que está fazendo o grupo de 30 réis, que é uma ave migratória, que usa queimada pequena para descansar. Junto com elas tem também alguns otobás. Escuta só que bacana. E, Lúcia, por que... Bom, vocês primeiro que são quase uma exceção, uma boa exceção, já tem o seu plano de manejo. Muitas UCs muito mais antigas ainda não têm. Por que é tão complicado fazer um plano de manejo ou tão demorado? O que implica, assim? Eu visitei várias que ainda não têm, com mais de 20 anos de idade e tudo. Olha, João, para mim assim, é difícil responder isso, porque eu vim de uma outra unidade de uso sustentável lá na Amazônia, que o plano de manejo foi feito de uma maneira participativa e escrito pela própria instituição, né? Então, ainda a instituição tem lugares, na Amazônia eu acho que os planos de manejo eles acontecem de uma maneira muito mais interessante e moderna, que é essa que eu te falei. É participativo, todas as etapas de construção desse plano acontecem com as comunidades, tudo elaboração conjunta, né? E é escrito pelos funcionários, pelos servidores da unidade, juntamente com os coordenadores que são de Brasília, né? Naquelas unidades onde ainda fazem aquele esquema antigo de contratar o consultor para escrever o plano de manejo, aí fica mais difícil, porque normalmente são consultores que vivem longe da unidade, que não conhecem a unidade, que tem que vir várias vezes visitar a unidade, aí os recursos para trazer esse consultor, ele não, normalmente é junto, né? A mesma política de ser escrito pelo consultor, não se faz uma participação da comunidade como se deveria para a elaboração desses planos. Então o estudo da unidade fica muito deficitário. A gente tem muito que aprender com as comunidades. Mar Sem Fim revisitando a costa brasileira, hoje mostrando para você a ESEC, ou Estação Ecológica Tupiniquins. Bom, você já conheceu a Ilha da Queimada Pequena. Nós estamos agora aqui na beira do rio Itanhaém, a barra do rio é muito complicada, muito perigosa, então o Mar Sem Fim ficou ao largo e nós vamos conhecer a ilha de Peruíbe, junto com a Lúcia, que é a chefe da UC, e o Marcelo, no bote do ICMBio. A barra, a Lúcia já me adiantou, está ficando cada vez mais perigosa, o pessoal mexe na mata ciliar, isso ajuda, compromete, assoreia o rio e cada vez a barra é mais perigosa. Então, nada de arriscar o Mar Sem Fim. Deixa o bichão lá fora e você vai embarcar comigo no bote e nós vamos conhecer então todo esse entorno aqui e a ilha de Peruíbe. Vamos lá? Esse bote até tem uma história curiosa, né? Eu queria que você contasse a história desse bote. Esses botes, eles eram utilizados por traficantes de drogas e que foi preso, né? Foi um traficante que foi preso e esses botes foram apreendidos pela Polícia Federal. Assim que a gente soube disso, nós corremos para pedir os botes para utilizar na fiscalização. Então nós somos fiéis depositários desses FlexBoat, né? E a cada 6 meses a gente presta contas aí para a juíza das atividades que a gente tem feito com eles, né?
Depois de navegarmos 15 a 20 minutos, chegamos na ilha de Peruíbe. Como todas da região, ela também é coberta por Mata Atlântica e usada como ponto de parada e nidificação de aves. Bom, por ser parte de uma ESEC, aqui a pesca é proibida, correto? Sim, a pesca é proibida por 1 quilômetro, né, ao redor da ilha. E vocês têm muito problema, Lúcia, de pesca ilegal aqui, que a gente sabe das dificuldades de fiscalizar a pesca no mundo inteiro, especialmente em ilhas. E como é que vocês lidam com isso? Sim, tem uma grande dificuldade, sim, principalmente aqueles barcos maiores, né, que vêm arrastando camarão. Aqui na região o camarão é muito procurado, né? Então esses barcos maiores que vêm do sul, muitas vezes de Itajaí, mas barcos pequenos também, né, às vezes vêm para cá, principalmente à noite, né? Então, a fiscalização, a gente fiscaliza, existe uma frequência de fiscalização no mar, mas infelizmente, apesar do pessoal saber que aqui é proibida a pesca, sempre tem um jeitinho deles virem em alguns horários que a gente não está, né? Não demorou muito para acharmos a primeira rede colocada em local irregular. O pessoal do ICMBio não perdeu tempo. Nos aproximamos e eles começaram o trabalho de recolher a rede. Vem um primeiro aí, primeiro cliente. Vai. No mundo inteiro, não é só no Brasil. Pescadinha amarela. Essa rede não faz muito tempo que foi colocada, não. Vocês são os donos da rede? Costa aqui, ó. Vocês são os donos da rede? Vocês são os donos da rede? Costa aqui, ó. Vocês vieram colocar a rede aqui, não colocaram? Então, aqui é uma unidade federal, tá? É proibido pescar. Proibido pesca, até vocês estavam a menos de 600 metros, a rede de vocês estava colocada. Então a gente está fazendo aqui a retirada da rede, até para quê? Na unidade não pode ter isso. Tem uma placa na ilha. Vocês podem olhar, a placa está lá, a gente acabou, né? Então fica difícil falar que não sabe. Bom, a gente veio então até a ilha de Peruíbe, essa pequena ilhota aqui, um pouquinho de Mata Atlântica daí em cima e alguma avifauna, para mostrar para você a segunda ilha que faz parte da ESEC Tupiniquins. Elas têm algumas coisas estranhas aqui. Aqui do lado tem uma ilha um pouco maior que não faz parte da ESEC. São coisas esquisitas. Daqui a pouco a Lúcia, a chefe da UC, vai explicar isso para a gente. Mas o importante que eu queria chamar a atenção é que você assistiu aí uma coisa que é comum quando a gente sai visitando as unidades de conservação. Elas têm regras, evidentemente, justamente para preservar
a vida que elas tentam preservar, né? No caso aqui, a vida marinha. E a gente viu aí a apreensão de uma rede que estava irregular. É sempre um problema dramático, porque normalmente são pescadores profissionais que lutam com dificuldades, têm pouco dinheiro, compram às vezes a prestação, a rede deles e acabam alegando que não sabiam o lugar. Muitas vezes eles sabem, é que eles contam sempre com a sorte, não vai ter fiscalização hoje, enfim, hoje foram pegos, você pode assistir, esse é um processo comum e que acontece em toda a costa brasileira, nas áreas protegidas. Tem sempre alguém querendo fazer o que não deve, o que não pode. E compete às chefias e ao pessoal que cuida da unidade de conservação coibir esse tipo de atitude, mesmo que às vezes seja uma coisa doída, dolorida, em razão da pouca condição financeira do pescador artesanal, pelo menos, né? Enfim, foi uma surpresa para nós, porque assim você aí na sua casa pôde assistir um pouquinho como é a rotina de alguém que toma conta de uma unidade de conservação federal. É isso aí. Da Polícia Ambiental lá? Não, lá, não conheço nada. O Totó, o pessoal da colônia de pesca sabe. Totó? Não, só que quando eu fiz minha carteira de pesca, ninguém me falou nada aqui por 1 quilômetro da ilha, essas coisas. Não, gente, mas sabe o que é? Tem uma placa na ilha. Vocês podem olhar, a placa está lá, a gente acabou. Ali, como 1 quilômetro em volta de cada ilha também faz parte da estação ecológica, tem alguns locais onde, nas 2 ilhas que são mais próximas da costa, né, que é a ilha de Peruíbe e a ilha de Cambriú, o que acontece? O pessoal que está passando de barco, que sai de Peruíbe, por exemplo, na ilha de Cambriú, passa nesse 1 quilômetro para ir pescar em outro local. Então, como passar por esse 1 quilômetro com petrechos de pesca dentro do barco já caracteriza uma intenção de pesca, então aquilo também não é permitido. Por exemplo, o que vai acontecer com aquele pescador que a gente flagrou lá com a rede? Você pediu para ele passar aqui, ele é multado, ele perde o equipamento, o que acontece com ele? Agora ele é multado, ele provavelmente será multado, só que quem vai lavrar essa multa vai ser um fiscal, né? Então nós já temos a localização correta, né, que foi tirado no GPS, temos fotos, temos o documento dele, aí ele vem e provavelmente vai ser autuado. Então, hoje, toda essa discussão desses locais, quando é muito próximo de uma cidade como Peruíbe, né? A ilha de Peruíbe fica a 4 quilômetros apenas de distância da praia, né? Então, quando acontece isso, a comunidade ela levanta muito a questão da recategorização. A estação ecológica ela é muito restritiva e aqui a gente já percebeu que existe um perfil de uso público que exige que seja contemplado também, né? Então, ela é muito próxima, a Queimada Pequena, todas as ilhas da ESEC são muito próximas da costa, né? Então, existe um movimento de mergulho muito intenso nessas ilhas. Mergulho de observação? Mergulho de observação e, eventualmente, um mergulho de caça, que é proibido, mas que tem também, é uma coisa que a gente tem que combater. Inclusive, a gente podendo fazer uma atividade mais intensa, de turismo mesmo, né? Turismo monitorado, mergulho contemplativo, isso vai ajudar, inclusive, a coibir, intimidar, pelo menos, aqueles que praticam a caça submarina e a pesca predatória. Quer dizer, a ideia então seria, se possível, transformar em parque nacional? A ideia inicial, sim. Na verdade, essa ideia ela tem que partir das comunidades, né? A nossa ideia é que haja muita discussão a respeito e que as comunidades fiquem bastante maduras até chegar num consenso de qual é a categoria que deve ser feita, se vai juntar 2 unidades, né? Ou se vai manter as 2 separadas, tudo isso tem que ser amadurecido. Então é um processo bastante lento que a gente vem tentando nos últimos anos já começar a discutir com as comunidades.
Além disso, tem outras áreas que são muito próximas da unidade e que não são protegidas. Uma delas é a ilha do Guaraú, que é muito próxima da ilha de Peruíbe, não é protegida por lei, né? Existem parcéis aqui em Itanhaém que abrigam meros e outras espécies de peixes, grandes inclusive, que também não são protegidos. A Laje da Conceição. Então, a gente tem nessa discussão da recategorização da unidade, ela passa de novo por uma nova discussão de tudo. A própria comunidade hoje defende o parque, porque sabe que um parque abre possibilidades de outras atividades que geram recursos. Para nós prejudica um pouquinho porque nós dependemos também das ilhas aqui, né? Da ilha aqui, principalmente aqui do Camboriú. Então nós estamos prejudicados, porque eles chegam aqui já prenderam o rede nosso aqui, né? E nós precisamos dessa área aqui, pelo menos nós que estamos na comunidade aqui, né? Que nascemos, se criamos aqui, precisando dessa área aqui, então se nós não pescar aqui, nós não conseguimos, porque para fora, se abrir para fora, os barcos não deixam. É muita embarcação grande, né? Muita rede, então não sei o que nós vamos fazer daqui para frente da nossa vida. Olha, João, eu acho, eu acho importante falar que o programa de vocês, o programa Mar Sem Fim, é um programa que até hoje, dos que eu assisti, é o melhor programa de mar que eu já vi na televisão brasileira. Sabe, eu acho que a profundidade da informação que você traz, junto com a suavidade das imagens, né, dessa dupla de João Nunes com João Lara, é sensacional. Então eu queria assim, super agradecer de vocês estarem aqui, sabe, mostrando para todo mundo o nosso trabalho, é muito importante mesmo. Chegou a hora da gente navegar mais uma vez. Vamos agora para Alcatrazes. Semana que vem vou mostrar para vocês uma área lindíssima que não é unidade de conservação, mas que todo ambientalista defende que se transforme. Alcatrazes, semana que vem, conto com você. Tchau, até lá.